Capítulo 285, Ilha 2 Caim. Iggy chamou o nome de Yonvou cuidadosamente quando percebeu que ele estava encarando a torre. Havia todos os tipos de emoções passando por seus olhos: raiva, irritação, ódio e ressentimento. As emoções intensas rapidamente desapareceram, mas ela ainda ficou chocada por vê-las vindo de Yonvou, que era frio e lógico. Quando Yonvou se virou para olhar para ela, seus olhos já estavam sem emoções. Parecia que ele queria perguntar por que ela o tinha chamado. Iggy se recompôs e balançou a cabeça. Não é nada. Você só estava quieto demais. e Yonvou deu um aceno de cabeça. Vou dar uma olhada por ali, então fique aqui. Além disso, sim. Vou avisar todos para que não vão até lá. Não se preocupe. Iggy adivinhou o que Yonvou estava prestes a dizer. Seus olhos estavam sérios. Yonvou assentiu e passou por ela, indo em direção à torre. Depois de observá-lo por um tempo, ela rapidamente se virou e mandou os jogadores irem para outras áreas. Ela não ouviu Yonvou rangendo os dentes e murmurando enquanto entrava na torre: aquele filho da puta. Yonvou estava furioso. Ele já estava se segurando mesmo antes de ver a torre. Ele estava com raiva por ter visto que todos os vestígios do seu irmão tinham desaparecido, mas resolveu investigar de forma lógica para ver se ele conseguia encontrar alguma pista. Bailuke era um dos melhores toxicologistas da torre. Ele emitia um ar tão venenoso que qualquer um que passasse por ele se sentiria mal. Ele também podia matar uma árvore com um sopro. Yonvou tinha que estar realmente preparado se quisesse desafiar alguém assim. Ele tinha a propriedade do fogo, que era diretamente oposta ao veneno, mas Bailuke tinha elementos estranhos que não eram afetados por nenhuma outra propriedade. Yonvou queria vasculhar cada canto da ilha enquanto se recuperava. Se Bailuke esteve fazendo experimentos com diferentes venenos aqui, ele poderia descobrir várias coisas. Só pelo modo como a ilha foi organizada já deu a Yonvou um palpite de que ele conseguiria descobrir vários segredos. Mas onde estavam todos? Ele precisava descobrir como eles tinham saído da ilha. Quando conseguiu recuperar sua compostura, Yonvou começou a organizar todas as informações que tinha descoberto. A torre era onde Bailuke residia e era impossível Yonvou não ficar com raiva por ver o símbolo de Artea nela. Bailuke criou o veneno que corroeu o corpo do seu irmão. E não foi só isso, ele também apunhalou Yonvou no coração e matou todos que queriam ajudar. Leon e Baal tinham se rebelado e se juntado a outras forças, mas Bailuke e Vieira Dune foram os verdadeiros responsáveis pela queda de Yonvou. Ele não podia acreditar que alguém que não tinha o direito de dizer o nome de Artea havia colocado seu símbolo na torre. Ele queria destruir tudo na ilha, especialmente a torre. Ainda assim, Yonvou conseguiu se segurar. Ele não sabia por que Bailuke tinha colocado o símbolo de Artea nela. Talvez ele estivesse zombando de Yonvou ou só estivesse aborrecido. Não poderia ter sido como uma homenagem. No entanto, Yonvou tinha que se preocupar com os problemas na sua frente. Não teve nenhuma reação, mesmo com intrusos na ilha, apesar de ele ter cortado o canal que levava ao mundo exterior e destruído as barreiras mágicas. Não houve nenhuma reação. Bailuke não tinha agido. Yonvou se perguntou se ele tinha abandonado a ilha, mas se esse fosse o caso, ele a teria destruído. Ainda havia documentos e experimentos não finalizados na ilha. Alguma coisa com certeza aconteceu. O que quer que fosse, tinha que ter afetado Bailuke também. Algo fez com que ele saísse do seu laboratório às pressas. O que poderia ter sido? Enquanto Yonvou se fazia essas perguntas, ele caminhava pelos corredores da torre, passando por diferentes salas que não pareciam importantes. Porém, um lance de escadas apareceu diante dele e Yonvou começou a descer para o porão. Fazia bastante tempo que eu não via a ilha e fiquei surpreso por ver que tantas coisas tinham mudado. Agora entendo por que ele saía de tempos em tempos. Ele estava ocupado trabalhando nisso. Não era como se seu irmão nunca tivesse visitado a ilha depois de dar as coordenadas para Bailuke. Ocasionalmente, Bailuke saía de Artea e uma vez seu irmão o seguiu por curiosidade. Aqui era onde Bailuke morava.
O segundo andar era para visitantes e o terceiro andar estava cheio de depósitos e arquivos. Ele me disse que seus experimentos aconteciam em uma sala subterrânea com uma barreira defensiva especial. O porão era enorme e ridiculamente complicado. Era praticamente um labirinto. Havia uma porta de ferro grossa no fim das escadas. Ela só podia ser aberta com uma senha mágica especial, mas Yonvou tentou destruir a fechadura com sua baioneta mágica. Clang! A porta de ferro era tão resistente que não deixou nenhum arranhão. TSK Yonvou estalou a língua e se preparou para atacar com sua baioneta mágica mais uma vez, mas com a consciência dessa vez. A aura negra surgiu e ele fez um arranhão profundo na porta. Bum! Ele explodiu a porta e viu um corredor com várias curvas e ramificações como um labirinto, assim como o diário havia dito. Parecia que tinha ficado ainda mais complexo do que o labirinto que seu irmão viu e seria difícil de encontrar o caminho certo mesmo com as instruções do diário. No entanto, Yonvou tinha uma solução. Se espalhem. A sombra de Yonvou se esticou e cerca de 30 espíritos familiares se espalharam. Yonvou estava planejando mover tudo que encontrasse para dentro do entranha e deixar Bo e Bran analisar as coisas para ele. Yonvou se sentia um pouco mal por aumentar a carga de trabalho deles, mas essa era a melhor opção. Porém, Yonvou tinha um objetivo. Ele queria encontrar uma certa coisa. Aqui, enquanto caminhava pelos corredores sinuosos, ele encontrou uma porta que levava a um laboratório cheio de frascos e recipientes. Yonvou deixou seus subordinados coletando esses objetos e foi na direção da parede do outro lado da sala. Quando ele deu uma batida na parede, ela fez um som oco que indicava que havia algo por trás dela. Ele puxou um livro que estava ao seu lado e a parede se virou para revelar um grande cofre. Bingo! Yonvou atacou a fechadura com sua baioneta mágica. O cofre estava configurado para se autodestruir se alguém tentasse abri-lo à força, mas a baioneta mágica evitou que isso acontecesse. Crack! Dentro dele havia 10 frascos selados com cores diferentes. Eu fiquei curioso para saber por que os experimentos de Bailuq precisavam de uma ilha inteira. Fazia sentido um alquimista precisar de um espaço tão grande para fazer experimentos, e como um toxicologista, ele precisava criar venenos longe das pessoas. O fato de que ele precisava de tanto espaço fazia parecer que ele tinha um objetivo específico. Era como o meu objetivo desesperado de conseguir o elixir. Quando perguntei a ele, Bailuq pensou profundamente por um tempo antes de dizer, humano divino. Bailuq não explicou mais que isso e tudo que Yonvou conseguiu adivinhar foi que Bailuq estava tentando recriar uma lenda do mundo em que ele vivia. Os venenos que ele usava faziam parte do processo de criação do humanos divino, ou o que quer que isso fosse. Os frascos dentro do cofre continham os resultados dos experimentos e eles eram basicamente versões atualizadas da poção de fortalecimento que Yonvou criou quando fazia parte da legião de mercenários do Dragão Vermelho. Mas uma coisa é certa: os olhos de Yonvou brilharam. Não existe coisa melhor do que isso para fortalecer poder sagrado ou fatores divinos, já que foi feito para recriar uma lenda. Bo sim, mestre, acima de sua sombra. Bo apareceu e fez uma reverência. Pegue isso e analise os benefícios e possíveis efeitos colaterais. Guarde os que são inúteis em algum lugar. Sim, mestre. Bo pegou os frascos e voltou para sua sombra. É impossível um cara tão cauteloso ter deixado seus resultados para trás. Assim, Yonvou achava que metade dos frascos continham veneno. Apesar de parecerem com elixires, eles poderiam derreter seu corpo instantaneamente. Era algo que Bailuq faria. Nesse momento, os espíritos familiares o avisaram que tinham reunido todos os itens dentro da torre. Coletem tudo o que encontrarem na ilha. Também eles voltaram para sua sombra novamente. Agora que ele já tinha conseguido o que precisava da ilha, Yonvou lentamente saiu da sala. Yonvou saiu do porão e vasculhou o segundo e o terceiro andar. Os espíritos familiares já tinham pegado tudo, mas era útil observar como Bailuq vivia. Quando ele entrou na sala no fim do terceiro andar, que era um escritório, ele não conseguiu evitar de dar um sorriso irônico.
Havia uma janela de vidro na frente dele que mostrava a vista do Rio das Almas, reluzindo com a luz do sol. Yonvou achou que Bailuq passava todo o seu tempo em laboratório sem janelas. Então ele também tinha um lado normal, não havia nada sobre Bailuq que ele gostava. Yonvou sentiu um impulso de encontrá-lo e esganá-lo. Era uma boa coisa ele não estar por perto, pois Yonvou teria transformado tudo em ruínas para matá-lo, sem se importar com sua pesquisa. Yonvou cerrou seus dentes novamente e olhou para o bracelete negro e as correntes que começaram a zumbir de repente. Urng. Parecia que estavam dizendo algo. O grilhão no seu tornozelo esquerdo também vibrava. Depois que ele conseguiu a mágoa do Rei Obscuro, Yonvou sentiu que sua conexão com o bracelete tinha ficado mais profunda. Ele conseguia controlar os espíritos familiares com mais facilidade e até mesmo o terceiro espírito parecia diferente. Era como se ele conseguisse sentir algo pegajoso e escuro nas postas dos seus dedos, era algo que ele não conseguia explicar. Será que foi porque seu entendimento do desespero do Rei Obscuro ficou mais profundo que ele conseguiu o grilhão? Azrael estante observando em silêncio. O olhar de Azrael tinha ficado mais intenso depois que Yonvou conseguiu o grilhão. Ele era um deus da morte que definitivamente sabia algo sobre o Rei Obscuro. Quem era o Rei Obscuro? E o outro lado está bem quieto também. A Sociedade Divina Olimpo mantém seu silêncio. Apesar do bracelete negro ter consumido as trapézios de Zeus e a Triaína de Poseidon, os olimpianos estavam estranhamente quietos. Yonvou esfregou o grilhão com olhos pensativos. Azrael estante observando. Azrael insiste silenciosamente que você verifique o artefato. Yonvou deixou esses pensamentos de lado e abriu a janela de informações do grilhão. Capítulo 286, Ilha 3, Mágoa do Rei Obscuro. Categoria: Grilhões Rank. Descrição: esse é um artefato único. Nenhum outro artefato como esse existe na torre e está vinculado ao seu dono. Não pode ser transferido ou negociado entre jogadores. Algumas informações não podem ser acessadas. Você deve possuir as qualificações ou condições para visualizá-las. Quando Yonvou viu a mensagem pela primeira vez, ele não conseguiu processar a informação por causa da sua luta contra a Bentec. Mas agora, ele conseguiu confirmar e riu de frustração. Qualificações. Ele estava irritado que a pista importante para a identidade do Rei Obscuro precisava disso. Não havia nenhuma dica sobre as qualificações necessárias para desbloquear as informações, o que deixava a situação ainda mais irritante. Ainda assim, não significa que não tem realmente nenhuma pista. Yonvou abriu a janela de informações do bracelete negro. Desespero do Rei Obscuro. Categoria: Algemas Rank. Descrição: mas ninguém podia resistir ao poder do Rei Obscuro, então viveram em pavor por muito tempo. No fim, decidiu trair o Rei Obscuro, derrubando com sucesso de seu trono e aprisionando-o no abismo. Depois de uma eternidade passada em confinamento, o ressentimento do Rei Obscuro corrompeu as 3 contenções que o prendiam no abismo, transformando-as em seus servos. As contenções contaminadas com o ressentimento do Rei Obscuro aguardam com vigilância a oportunidade de testar seu usuário. Yonvou se concentrou na descrição, ignorando as opções e avisos. Quando ele conseguiu o desespero do Rei Obscuro, ele não tinha ideia do que significava, mas agora que tinha a mágoa do Rei Obscuro, que havia consumido a Triaína de Poseidon, ele tinha uma teoria. Será que os pontos de interrogação na primeira frase se referem aos deuses do Olimpo? Os artefatos do Rei Obscuro consumiram os artefatos de Zeus e Poseidon. Isso significava que o Rei Obscuro e o Olimpo eram inimigos. Yonvou se concentrou na palavra trair. Ele achou que o Rei Obscuro devia ter uma boa relação com o Olimpo antes de ser derrubado. O Rei Obscuro devia ser um indivíduo sagrado do Olimpo. Nas lendas, o Olimpo participou de várias guerras até que Zeus tomou o poder. Desde grandes guerras como a Titanomáquia e a Gigantomáquia até o fim de Urano e as histórias sobre os heróis da Guerra de Troia. Incontáveis deuses já tinham sido removidos do Olimpo.
As lendas que Yonvou conhecia podiam não ser precisas, já que histórias como essa tinham diferentes lados. Era possível que algumas delas pudessem ter sido escondidas do mundo inferior, incluindo as identidades dos deuses caídos. No entanto, ele acreditava que estava no caminho certo e se continuasse investigando, Yonvou tinha certeza de que só alguns deuses poderiam ser o Rei Obscuro. Tem que ser alguém relacionado à morte no Olimpo ou alguém próximo deles. Enquanto ele pensava nos traços do desespero do Rei Obscuro, os olhares concentrados nele ficaram mais intensos. Azrael está te observando em silêncio. Um deus do Olimpo, Thanatos, está te observando. Um deus da seita Shan, o rei dos 7 infernos, cruzou os braços e está te observando. Um deus de Ea, Nergal, gargalha loucamente. Ele dá um sorriso presunçoso para você, se perguntando se um mortal vai conseguir descobrir. Um deus de Deva, Xitigarbha, está te observando com olhos tristes. Dispater sorri violentamente. Izanami engole em seco. Um demônio de Niflheim, El, expressa sua ganância por você. Um demônio de Linfernal, Alpas, grita, batendo suas asas e demonstrando sua insanidade. A esma da Eva está te observando de forma estranha. Todos os deuses da morte estão te observando. Todos os demônios da morte estão esperando a sua opinião. Agares grita, dizendo aos outros para que não toquem o que pertence a ele. Os deuses e demônios o ignoram. Depois que ele adquiriu a mágoa do Rei Obscuro, os deuses e demônios relacionados à morte ou ao além ficaram mais intensos e audaciosos. Estava claro que eles cobiçavam os itens do Rei Obscuro. Eu nunca ouvi falar de um artefato que lida com a morte e as almas até que consegui esse bracelete. Na verdade, isso era algo que Yonvou andou se perguntando. Não era como se não houvesse nenhum necromante ou feiticeiro na torre. Até Bo já foi um feiticeiro que lidava com cadáveres e almas. No entanto, havia limites para como os jogadores podiam manipular as almas. Ele nunca ouviu falar de alguém que podia controlar milhares de almas. O diário também não mencionava nada sobre isso, nem dizia qualquer coisa sobre fortalecer almas e transformá-las em seus subordinados. Até mesmo os jogadores que eram extremamente próximos da morte, como a Lorde Vampírica Batory, não eram tão poderosos assim. No entanto, o desespero do Rei Obscuro tornava isso possível e o poder de batalha de Yonvou aumentou graças à sua ajuda. Se Yonvou cooperasse com seus espíritos familiares, ele conseguiria derrotar os 9 filhos do dragão. Apesar de Batory ter o traço de um Lorde, ela não seria páreo para Yonvou. O problema era que Yonvou ainda não tinha desbloqueado todo o seu potencial. Ainda havia muito poder dentro do desespero do Rei Obscuro. 2 opções ainda não tinham sido desbloqueadas e sua coleção continuava crescendo. Esse era um poder que parecia ser mais do que um poder. Fazia sentido que Azrael e os outros deuses o estavam observando com olhares ferozes. Uma mensagem de Azrael chegou. Mensagem: não fique tão suspeito. Você foi o único humano que ele escolheu. Você tem as qualificações para se tornar um humano divino. Uma mensagem de Azrael chegou. Mensagem: aceite-o. Confie nele e continue em frente. Você vai ser recompensado por isso no futuro. Uma mensagem de Azrael chegou. Mensagem: além disso, me aceite. Torne-se meu apóstolo, minha sombra, meu servo e meu corpo espiritual. Eu vou guiá-lo pelo caminho certo, pois sou um servo fiel dele. Uma mensagem de Azrael chegou. Mensagem: o poder que eu possuo também é dele. Uma mensagem de Agares chegou. Mensagem: não. Não me deixe por causa disso. Yonvou moveu a mensagem de Agares para o lado e terminou de ler a mensagem de Azrael. Seus olhos ficaram pensativos. Azrael disse que é um subordinado. Yonvou levantou sua cabeça. Ele não podia ver Azrael, mas sabia que ele o estava observando de cima. Até onde Yonvou sabia, a divindade de Azrael era superior. Ele era um ser encarregado pela vida e pela morte. Não tinha como ele ter uma posição baixa. Como Poseidon, Azrael tinha um grande orgulho.
Se ele se rebaixou para se tornar subordinado do Rei Obscuro, então significava que o Rei Obscuro foi um indivíduo verdadeiramente incrível quando ainda estava vivo. Thanatos ficou em silêncio. Nergal ficou em silêncio. Xistigarba ficou em silêncio. Os deuses e demônios da morte ficaram em silêncio, como se estivessem adicionando mais pressão às palavras de Azrael. Yonvou sabia que os deuses e demônios do 98º andar estavam extremamente aborrecidos, então se atraíam facilmente a qualquer novidade. Eles só estavam tão quietos porque provavelmente sabiam ou suspeitavam de quem era o Rei Obscuro. Mas Azrael é um deus de Malak. Ele não tem relação com o Olimpo. Eu estava errado em pensar que o Rei Obscuro estava relacionado ao Olimpo. Suas perguntas não terminaram aí. E é estranho que Hades não reagiu a nada ainda. Os pilares do Olimpo eram Zeus, Poseidon e Hades. Eles governavam o céu, os mares e a terra. Hades também era o governante do submundo. Ele era o deus que deveria ter a maior reação a essa situação, mas nenhuma mensagem dele apareceu. Então Hades é o Rei Obscuro. Se Hades foi traído por Zeus e Poseidon e foi aprisionado em algum lugar, isso fazia sentido, mas era difícil de dizer se Hades tinha uma posição maior do que qualquer outro deus ou demônio da morte. Será que é Cronos, que Zeus apunhalou pelas costas? Ou Urano, que foi traído ainda mais cedo? Os olhos de Yonvou ficaram sombrios. E também é possível que seja Luciel. Luciel era um indivíduo que abriu suas asas para voar mais alto, só para cair quando vários deuses e demônios se juntaram para arrancar suas asas. Ele precisava ser incluído na lista dos candidatos. Preciso desbloquear o selo da janela de informações primeiro ou encontrar o último artefato. A janela de informações dizia que havia 3 artefatos que pertenciam ao Rei Obscuro. Edora disse que eles poderiam ser uma algema, um grilhão de tornozelo e um grilhão de madeira. Era óbvio que o bracelete tinha que absorver para o grilhão de madeira aparecer. O elmo mágico de Hades, Kineri. No entanto, pelo que Yonvou sabia, Hades nunca escolheu um apóstolo. Apesar de ser possível que ele tenha um apóstolo secreto, Yonvou não sabia como encontrar essa pessoa. Ainda assim, se ele não conseguisse obter Kinei agora, não significava que ele nunca conseguiria colocar suas mãos nele. Ele também planejava pesquisar mais sobre as algemas e os grilhões de tornozelo. 3 irmãos ciclopes fizeram os artefatos sagrados para Zeus e os outros deuses. Tenho que encontrá-los. Brontes, Esteropes e Arges eram os filhos de Urano e Gaia, mas foram aprisionados no Tártaro por causa de suas aparências horríveis. Quando Zeus os salvou, eles criaram Astrapé, Triaína e Kinei como presentes. Yonvou tinha algumas pistas sobre o paradeiro deles e planejava procurá-los assim que concluísse o 30º andar. Seria uma boa chance de encontrar mais informação. Urne. Yonvou silenciosamente esfregou o bracelete em seu punho. Os olhares dos deuses e demônios da morte continuavam intensos e obsessivos. Ele não gostava disso. Ainda assim preciso me recuperar antes. Ignorando os olhares, ele puxou algo de sua sombra. Era o braço cortado de Bentek. Enquanto todos estavam preocupados com a chegada do Duque Ardbad Valks, um espírito familiar o coletou para ele. Um apóstolo era a encarnação de um deus e eles estavam cheios de fatores divinos. O braço de Bentek parecia com uma refeição deliciosa e nutritiva. Uma mensagem de Poseidon chegou. Mensagem: pare. Não se atreva. Seu. Yonvou ignorou a mensagem furiosa e pegou o braço de Bentek com sua mão esquerda. Devore clac, clac. Presas começaram a emergir. Continua no próximo vídeo.